um grande reforço. A contratação do Fred é gigantesca, um baita movimento do Atlético, que obviamente não dá para desprezar, contou muito com a ação do próprio atleta. O Fred foi fundamental, não é importante não, fundamental nesse negócio, porque o Atlético anunciou e é a maior negociação da janela de meio do ano do futebol brasileiro. Não adianta espernear, dizer que não é, tentar reduzir o tamanho da contratação do Atlético. E outra coisa, que é importante destacar, o Atlético disse que não colocaria dinheiro no negócio, mas 20 pilica, 20 milhas. Então colocou. Então a conclusão que eu cheguei, não é que não vai colocar dinheiro, não quer gerar expectativa. E acho que o Atlético nesse ponto está correto, tá? De falar, não vamos ter grandes contratações. Tá aí uma grande contratação. Castanho, outra grande contratação. Mas é assim que tem que agir. Se o Atlético tem adotado esse argumento de que não teremos grandes movimentações, não vamos colocar dinheiro, a princípio deixa o torcedor pistola, mas quando vem um Castanho, quando vem o Fred que tem que colocar 20 milhões, aí você vê que não é bem o que eles estão prometendo, mas é melhor que seja assim do que você dizer, vamos ao mercado, vamos colocar dinheiro, vamos fazer uma grande contratação. Então o Atlético nesse aspecto aí age muito bem em não prometer, mas colocou dinheiro e duas ótimas movimentações de mercado num setor galante que o Atlético tem sérios problemas. Eu estou aqui, inclusive, agora, acabei de mandar mensagem para uma pessoa do Atlético para saber se vai mexer para trazer zagueiro, porque quando você pensa que está tudo resolvido, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, mas vamos especificamente falar. Eu conversei com a pessoa do Atlético sobre isso hoje. Pois é, do meio-campo especificamente, dessa baita contratação do Fred, Galante. Boa tarde a todos, pessoal de casa. Baita contratação, isso aí não se discute. O Atlético muda de patamar. Acho que o Fred teve um peso muito grande, né, nessa negociação, a ponto de fazer a rescisão, de negociar lá algumas situações. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de elogiar aqui a diretoria do Atlético, porque você vai lembrar bem, HG, a gente estava em janeiro lá na HG Play, quando o Paulo Brax esteve lá e disse que esse era um sonho do Atlético e um sonho dele, inclusive. E até naquela época, externou até pra gente que o Sampaoli não era muito a favor da vinda do Fred naquele momento e tudo mais, mas que o Atlético insistiria nisso. Aliás, tem mais de um ano que o Atlético vive ali naquela coisa, naquelas conversas com o Fred. Então, acho que o primeiro passo é o poder de convencer o atleta. Eu acho que o Atlético conseguiu fazer isso, mostrando para ele que ele teria aqui um projeto de longo prazo, porque é longo prazo, são 3 anos e meio de contrato, né, para ele poder tomar essa iniciativa de aí ir até o Fenerbahçe e poder tomar talvez a rédea no final das contas da negociação, que foi o que o Fred fez para conseguir rescisão. Então, eu acho que o Fred tem sim uma grande parcela, mas eu acho que a diretoria do Atlético também, e no aspecto de investir, claro que esse dinheiro não é colocado todo agora, né? É uma questão de um parcelamento que o Atlético está fazendo, mas está mais do que certo. Mas tem dinheiro? Mas tem dinheiro, claro, está mais do que certo, porque um jogador do nível como o Fred, você tem que investir. O próprio Barba disse em umas coletivas para trás, para trazer grandes jogadores, tem que investir. Isso é uma coisa que é óbvia. O que aconteceu no fato do Paulinho, do Lodge, que são oportunidades de mercado, mas claro, você envolve ali nas luvas um valor junto com o salário, isso não é sempre que acontece. Mas eu acho que hoje o Atlético muda de patamar. Você colocou bem a questão do Castanho, que também para mim deve ser apresentado aí nos próximos dias. É um grande jogador. O meio de campo do Atlético eleva, né, totalmente o nível do Atlético, e o torcedor começa a sonhar mais alto. O Atlético ainda está vivo em Sul-Americana, em Copa do Brasil, na busca por uma vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Isso deixa um lado positivo. Daqui a pouco vamos falar sobre a questão de zagueiro. Agora, ainda me preocupa a questão de ataque, né? E porque eu quero aproveitar esse momento que o Atlético está, né, mostrando que está querendo competir, que está querendo montar um time forte, para dizer que o Fred é uma baita contratação, mas a gente tem que lembrar o seguinte, ele não vai totalmente resolver o problema do Atlético, pelo menos na minha concepção. Ele pode jogar como 8, ele pode jogar como 10, como vinha jogando lá, mas eu acho que lá na frente o Atlético ainda precisa de peças. Ou você pensa diferente? Não, eu concordo com você. Eu acho que é um debate até mais amplo para a gente ter. A gente vai passar pela questão de zagueiros, então eu acho que esse ponto de atacante também deve ser colocado, sim, deixa eu em questão. Pode, lógico. Só fazer, eu tô vendo ali, e eu não posso deixar de elogiar, né, cara? Mais uma vez, parabéns, muito legal. Parabéns muito ao legal. Atlético e à comunicação do Atlético.
pela apresentação do Fred. Muito bom. Legal. Os vídeos, espetacular. Esse vídeo da novela, tem outro vídeo do berçário, né? Dele como um garotinho ali, já nasce, já cresce com o sonho de ser atleticano. Parabéns a toda a equipe lá do Domênico Bérico, eles foram 10, mais uma vez. Não, parabéns mesmo, porque tem, além desse vídeo aí que tá mostrando, ele no período que ele estava com a seleção brasileira e estava lá na Cidade do Galo, falando a respeito disso, e perceba que tudo tá dentro de uma televisão. E até a apresentação foi remetendo à novela. Então isso é legal, porque o Atlético pegou da piada que estava sendo feita, né, da própria situação que estava todo mundo falando, e essa novela, e essa novela. Então o Atlético puxou para ele a zoeira, a questão de, até das ironias, né, que estava se tornando, e era compreensível, porque o termo novela é para isso mesmo, para ser usado quando uma negociação é muito longa. Tá aí lembrando da Avenida Brasil, né? O tipo de finalização, novela legal. Então falando que a novela acabou. Então baita apresentação, né? Ou divulgação da contratação que o Atlético fez. Parabéns para os meninos lá da comunicação, mandaram muito bem. Falando a respeito do Fred, e a gente vai debater, como eu estava falando, Breno, na questão de atacante e também de zagueiro, mas falando especificamente do Fred, um grande jogador e que chega ao Atlético já tendo condições de jogo. O porquê disso? No pós-Copa, o Fred participou de 4 importantes jogos da equipe do Fenerbahçe na luta lá por uma vaga na Champions. E ele foi titular de 2 e reserva em outras 2. Ele se torna reserva dessas outras 2 quando a situação com o Atlético esquentou ainda mais. Que desde o retorno das disputas lá na Turquia, lá na Europa, eles começaram a questionar muito o próprio treinador quanto à relação da permanência ou não do Fred. E o treinador sempre deixou claro que contaria com esse atleta. Até o momento que chegou para o próprio treinador, vindo do presidente do time, que a situação com o Atlético poderia sim ser concluída. A partir desse momento ele vai para a reserva no time, mas é utilizado nas outras 2 partidas decisivas da pré-Champions. Então o Atlético contrata um jogador de muita qualidade e que estava jogando de forma intensa e decisiva no seu clube. Então ele chega aqui no Atlético já pronto para vestir a camisa e ajudar muito o clube já nesses momentos de decisões, principalmente contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Você sabe que, só rapidamente aqui, vocês estavam falando do anúncio aí, que foi muito criativo e ficou muito legal mesmo. Eu adoro, isso vale para instituições e pessoas. As pessoas que não se levam a sério, cara, elas são as melhores pessoas. E a instituição também não pode se levar a sério. Tava virando zoeira de novela. Eles foram lá pegar a zoeira e trouxeram para dentro do clube. Então, parabéns. Palmas aí para a comunicação, que realmente foi muito criativo, muito criativo. Aí você que é o manja da imprensa, que gosta de mandar os cortes só quando a gente critica, manda esse elogio aí, porque o elogio não chega lá não, viu? Não é só lá não, o elogio não chega em lugar nenhum. Tem 10 minutos de elogio. E quando elogia, não fizeram mais do que obrigação. Quando critica, que absurdo. Como eles criticam, calma que você vai falar. Thiago, tá bom. Segura aí pra nós. Thiago. HG, então, boa tarde a todos. Eu tava hoje cedo, quando eu cheguei ali no Band News na área, eu vi sobre essa contratação do Fred e eu fiquei surpreso, cara. Surpreso por um motivo que é simples. O Atlético queria, de fato, essa contratação, já estava tentando há um tempo, a gente tinha a imaginação de que pudesse acontecer mesmo, e ontem aconteceu do Fabrício Romano trazer essa informação. O Fred é um baita reforço. E aí você disse uma coisa no Band News na área que eu fiquei pensando e você tem razão, HG. É o melhor reforço do futebol brasileiro nessa janela de transferências. Em momento algum, nenhum outro clube chegou a fazer um reforço desse, contratar um cara desse peso, desse tamanho. Então o Atlético está de parabéns. Eu que critico bastante o Paulo Brax, preciso enaltecê-lo. Baita contratação. Fala no microfone, hein, André? Porque Brax. Senão eles ficam achando aqui que sai da minha cabeça. Fala aí. E o Hulk? O Hulk o quê? Movimento de mercado. Dizer que o Hulk é tão grande quanto. O Hulk, o Atlético, eu preciso também enaltecer o Atlético. Porque se livrar de um cara que hoje seria um peso pro time, é um baita movimento por parte do Atlético. Você tem razão. Pera um pouquinho. É tão importante quanto a contratação Thiago, do Fred. Peraí. Concordo com você. Fala de novo mas na câmera. Só voltando. Peraí, Thiago, olha aqui. Só uma pausa. Olha pra câmera que isso vale um corte. Olha de novo. Você fez 2 elogios consequentes à diretoria do Atlético. Fala de novo pro torcedor de Verdade. casa. 2 elogios à diretoria do Atlético. Primeiro, saída do Hulk, que não servia mais pro Atlético. E também não serve pro Fluminense, nós estamos vendo isso.
Segundo, contratação do Fred, que para mim é, sem dúvida alguma, uma coisa que o HG falou, eu concordo com ele, o melhor reforço do futebol brasileiro nessa janela de transferências. O Atlético fez 2 ótimos movimentos nessa janela de transferências. E tem um terceiro elogio, Breno, para completar o pódio. Kevin Castanho, bom volante. Você acabou, bom volante. Você sabe que você perdeu um amigo, né? Por causa desses elogios aí, né? Não vou citar o nome, não. Um que sempre tá com a gente aí nos almoços, né? Você acabou de elogiar aqui em público. Guiguinho. Sim, lembrei. Eu vou fazer esse corte, vou mandar pra ele, mas eu acho que você tá coberto de razão. Mas nessas trilhas um pouco. Eu acho que você tá coberto de critico razão. pra cacete, por exemplo. Eu acho que você tá Você coberto de começa razão. essas críticas aqui? Não, né? Continuar falando do Fred. Quando for o momento de falar de zagueiro, a gente critica. Ai, André. O André, eu escutei que ele falou alguma coisa sobre isso. Não, o André é muito irritante. O André é muito irritante. E aí eu seguro as broncas das brigas aqui embaixo, mas é ele que instiga lá em cima. O Eltinho tá chateado comigo, já não sei o motivo ainda. Não, tá de boa, tá de boa. O que você falou, Andrezão? É uma ótima pergunta. O Valu hoje falou disso lá na rádio, vai falar aqui também. Aliás, a rádio, baita trabalho, né? Band News na área, segunda a sexta, 11 da manhã, você é nosso convidado, né? Líder de audiência, um baita programa de rádio, espetacular nos 89.5 e também no youtube.com/TV Band Minas, que é esse mesmo YouTube aqui. Passa lá, curte a partir de 11 da manhã, porque você não vai se arrepender. Ô Valuzeiro, você falou mais cedo e a pergunta que não quer calar. Quem sai do time, porque o Fred não tem que passar pelo processo de adaptação, etc e tal. Mas quem sai do time para ele entrar? Boa tarde, HG, boa tarde os amigos, boa tarde a quem nos assiste. Vejamos, né, porque agora com a chegada do Fred, o Castanho é um jogador, só discordo do HG nessa questão de um grande reforço, o Castanho. Eu acho que é um bom nome de um cara que já jogou muito futebol e que pode recuperar sim aqui no Atlético esse muito futebol. Acho que a gente vai precisar de observar o Domingues. Pela primeira vez vai dar aquela coçada assim no cabelo na direção boa, né? Do que pensar a respeito de fazer um Atlético diferente. Ele que colocou um Atlético diferente já depois de muito tempo contra a equipe do Remo. Hoje, da forma que mais joga o Atlético com 3 defensores, seria no lugar do Bernard. Isso não quer dizer que, na minha ótica, o Bernard teria que sair necessariamente do time. Ele poderia adiantar o Bernard e colocar o Bernard ao lado do Cassierra. Mas eu acho que a gente vai ver versões diferentes do Atlético com a chegada do Fred e o Castanho. Pensando no momento em que a grande vantagem, né, a grande notícia para o Atlético e para o atleticano é o Fred já chegar com amplo ritmo, né? Ser um cara que, a partir do momento que seja inscrito, ficar à disposição do Domingues e jogar, né? Essa é a principal notícia. O Castanho a gente vai ter que ver. Eu até fiz alguns esboços hoje lá na Band News do Atlético jogando num 4-4-2. Como que ficaria o Atlético num 4-1-4-1, num 4-4-2? Eu coloquei o Atlético com Everson, Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo e Lodge. Os volantes seriam, para mim, Castanho e Maicon. O Bernard seria um meia pela esquerda e o Fred uma espécie de meia pela direita com Coelho e Cassierra. Isso num 4-4-2 clássico. E num 4-1-4-1, como o Atlético jogou contra a equipe do Remo, seria Everson, Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo e Lodge. O Castanho sendo esse volante à frente da primeira linha, da linha defensiva, com o Coelho sendo uma espécie de meia pela direita, mais por dentro à direita o Franco, mais por dentro à esquerda o Fred e como um meia, como jogou exatamente contra o Remo, o Bernard com o Cassierra. O Atlético ganha demais, é louvável o que fez a diretoria atleticana nesse sentido, porque no universo de uma janela em que o Atlético fala de oportunidades de mercado, era impensável, pelo menos para mim, o Atlético conseguir trazer um jogador de metade da qualidade do Fred. Da qualidade do Fred, então, nem se fala, um jogador que eleva e muito o patamar do meio-campo atleticano e vai fazer com que o Domingues ganhe mais opções
para escalar o Atlético de maneiras diferentes. Eu não me apeguei aqui, porque eu estava trocando, o André estava me passando alguma coisa no ponto aqui. O que eu falei do Castanho, que você falou? Não, que é um grande jogador. Você fala, Não, eu só falei grande reforço e tal. Não, grande reforço. Sim. Não é um grande reforço. Castanho é um bom reforço. Muito só que bom, é o seguinte, eu acho. Eu acho muito bom também. Eu acho muito bom. É bom reforço. O Fred é um grandíssimo reforço. É que o Fred não tem discussão, né? Você olha assim e fala. E outra coisa, o Castanho eu confesso, que depois que o Atlético começou a falar dele, que eu fui assistir, que eu fui ver e tal, entendeu? Mas aí você percebe que tem qualidade pra cacete. É que não virou lá. Mas o fato de não ter virado lá, mas é reserva do Fausto Vera e tal, isso não quer dizer muita coisa, não. Só uma notinha. Eu acho que ele pode chegar e assim, sei lá se não chega também farda e joga. Hoje, de fato, vai ser meu pior dia aqui, que eu não estou conseguindo conectar ideias e pensamentos e transformá-las em frases, como já diria o grande Paulo Tuori. Para mim, o Atlético não tem um jogador dessa característica que chega o Fred desde Nacho e Zaratio, tá? Desde esse tempo. Porque o Scarpa, eu nunca tive essa expectativa que fosse esse cara. E não virou, né, Valor? E ele não virou. É porque o Scarpa... Se você foi bom você tinha tocar expectativa, ele não virou. Foi bom você tocar nisso. E agora? Se o Scarpa já não estava jogando com Fred e Castanho, e o Scarpa? Ótimo assunto. Cara, então, eu não sei se dá ainda para recuperar o Scarpa, tá? Porque eu acho que o Scarpa faz um bom 2024, um 2025 médio para ruim. Regular. Pode ser regular, vai. Porque teve um bom, ele teve o início do ano até bom. Isso, ele tem um bom início de ano, mas ele cai depois assim, muito. Vou colocar ele mediano, passaria de ano, nota 6. É porque o 2024 do Scarpa é um 7,5. É um 7,5, 8, cara. 7,5, ele foi 8. muito bem. Tem aquele jogo contra o Fluminense que ele é decisivo. Sim. Ele não faz os gols, mas ele participa, acho que dos 2 que o Davidson faz. Sim. São 2 do Davidson. Então, o Scarpa tem um 2024 bom, um 2025 mediano. E, cara, o 2026 do Scarpa inexiste. Se o Scarpa fosse minimamente mais competitivo e mais interessante para esse time, cara, o Atlético teria um baita meio campo. Se fosse o Scarpa de 2024, o Atlético teria um baita meio campo pensando em Scarpa, Fred, Castanho, aí pode colocar o Cissé, teria um meio campo muito forte. Você falou uma coisa aí, Cissé, vai além do que você está preocupado. Não é só a questão do Scarpa. Se o Alexander hoje já não entra, como é que vai ser a questão do Alexander agora? O Alexander tem como voltar agora nessa janela? Esse é um ponto, porque agora o meio de campo do Atlético vai ficar povoado. Vamos colocar aqui, que seja o que o Valor falou, vamos colocar aqui que seja o Castanho, vou colocar o Michael, porque é um homem de confiança do treinador pela liderança dele, vamos colocar o Fred e o Bernard, esses 4. Cara, você tem no banco Alan Franco, Alexander, você tem... o Patrick tá voltando agora, mas eu vou colocar ele só para falar que ele tá? O Patrick, Thomas Pérez, né? Cara, aí você ainda tem Igor Gomes, você tem Scarpa, cara, então, você tem muita gente pro meio de campo, que eu acho que o Thomas Pérez, por exemplo, o Eltinho, eu acho que ele vai começar a perder espaço aí, porque ele já entrou só por causa de necessidade. Então, mas olha que curioso, o Thomas Pérez, mesmo tendo a gente sabendo que ele não vai ficar para a próxima temporada, ele está à frente do Alexandre. Tá. Ele está à frente dele. E aí, a questão que a gente tem que levantar é que, às vezes, o jogador tem na cabeça dele, e isso é um grande problema, e o Alexandre passa por esse problema, de achar que o fato dele não jogar está diretamente ligado ao Barba. Não está diretamente ligado ao Barba, tá, Alexandre? Não está diretamente ligado ao Barba. É você que precisa mostrar dentro de campo e nos treinamentos que você é capaz dele, Barba, fazer você jogar bola e colocar você entre os 11 ou até utilizados dentro de um jogo, algo que não vem acontecendo. Tá bom, Alexandre? A grande questão é que quando, eu não sei, foi uma dessas coletivas anteriores aí que eu achei ali, falei aqui que eu achava que o Barba estava mandando letra para algum jogador ali e tal, e eu acho que mandou mesmo. Essa história do Alexander é uma das histórias mais esquisitas que eu já vi dentro do Atlético. Foi contra o Remo, depois do jogo contra o Remo. Né? Porque tem qualidade? Tem. Todo mundo defende a entrada dele no time. Velho. Todo mundo defende a entrada dele no time. Cara, mas não joga. Não joga. Se você tá na frente dele, Thomas Pérez na frente dele. Igor Gomes tá na frente dele. Então,
eu não consigo, eu já perguntei para uma pessoa do Atlético, mas, porra, do clube não vai chegar nada do tipo, não, tá dando migué. Não vai. Os caras vão falar, é só um posicionamento do treinador. Não, é vontade do treinador. Vontade do treinador. Então, se é vontade do treinador, ele não escala por quê? Só que é o seguinte, quando vai ao mercado, traz o Castanho e traz o Fred, grandíssima contratação, aí você fala assim, vai ficar mais difícil para todo mundo jogar. Ou não, né? Porque se reclamam do calendário, da dificuldade, agora é hora de fazer o giro no elenco, não é isso? E eu acredito que se for avançando, claro que ainda tem o Cruzeiro pela frente, é muito difícil, mas se for avançando, vai usar aqui e aí eu acho que muda para brasileiro. Aí ele pode talvez botar para rodar, inclusive até talvez o Alexander entrando. Mas essa história do Alexander é muito esquisita. Eu falei aqui de um dia desses de ter rolado uma letrinha. Vamos ver se a gente capta mais uma vez. Põe o Barba de novo aí para falar, André. Claro que sí, porque precisamos de todos. Mas você tem que ganhar o espaço dentro do treino, o dia a dia. Se você se prepara bem, se você está melhorando seu performance, não? Se você, sua exigência é a melhor para você, tem que melhorar. Como pelo jogador. Depois é pelo time. Primeiro é pelos jogadores. Então, a partir de ali é quando você não começa a ter a confiança do treinador. Começa a ter a confiança de seu companheiro. E quando o companheiro de você, digamos, o treinador começa a falar de um time e você não joga, e faz mudança e você não joga, e o jogador e seu companheiro o llamaba ao treinador, esta pode dizer, este está louco que não joga meu companheiro. Você tem a confiança do companheiro, não do treinador. Então, isso é muito mais importante do que ter a confiança do treinador, porque eu tenho a oportunidade de escolher e vou escolher o melhor que eu sinto para cada momento. Então, Nunca foi tão claro. Curioso é que ele... Não, mas a pergunta foi num sentido e ele foi tergiversando. Até eu entendo que quando ele fala, a confiança do treinador é importante, mas a confiança dos colegas é o dia a dia, é o treinamento, é isso que escala e tal. Mas aí, para você olhar para um jogador da qualidade do Alexander e esse cara não ser usado de jeito nenhum, é muito estranho. Para mim não é estranho. Para mim é só pegar... Você acha normal o Alexander não jogar? Não, vamos lá. Ele não é usado. Essa fala era estranha até a fala do Domingues. Ela é elucidante pra mim, ué. A fala do Domingues? Pra mim é. Por que o Alexander não joga? Tá aí. Pra mim, e não acho, e repito, pra mim mesmo. O Domingues não deu uma letra pra ele. O Domingues falou de uma forma geral, como trata o grupo de jogadores. Mas encaixa pra ele. Encaixa, é isso que eu tô dizendo. Exato, por isso que a gente mas eu não acho, você entendeu? É diferente de eu falar. Eu não acho que ele tenha falado, de verdade, um cara que trata a gestão de grupo, como já tratou o Domingues. Ele deu aquela letra lá, aquela vez, de que tinha... Porque a gente já explicou qual o movimento que foi feito. O Breno ainda, inclusive, e você trouxeram a informação de que aquela fala mais ríspida do Domingues, cobrando o elenco atleticano, não foi uma fala solitária do técnico argentino. Ele esteve alinhado com todo o departamento de futebol. Depois, ele deu passos para trás, porque me parece que ficou sozinho. Quando ele fala isso que ele disse depois da partida contra o Remo, cara, ele tá falando basicamente assim, gente... Para jogar comigo é dessa forma. Então quem não aparecer não tá cumprindo o requisito. Velho, eu não tenho nenhuma, eu não tô falando que é normal, tá? Um cara da qualidade do Alexander, com as necessidades que o Atlético tem passado de muitas vezes transformar jogadores de uma posição em outra. Mas eu repito, gente, para mim tá super claro por que o Alexander não joga, não tem sido utilizado. Super. Por quê? Só vai... Cara, porque ele não encaixa nessa coisa, ele não tem entregue uma taxa de trabalho. Nos treinos, ele não tem conseguido demonstrar. O Domingues, ele tem, essa fala é longa, e eu ouvi, como ouço todas as coletivas dele, os jogadores têm que mostrar no dia a dia. Mas a questão consegue, não consegue por quê? HG, mas peraí, olha só um detalhe que eu acho que vale a pena explicar para quem tá em casa. Tem que entender o contexto da pergunta. Para! Você vai falar já. Alexander é o assunto, você vai explicar. A pergunta é, por que o Alexander? É a intensidade, é a competitividade, é interesse, falta bola, falta o quê?